O que acontece quando um homem que nunca conheceu o amor se depara com a possibilidade de ser pai? Essa questão ecoa na mente de Hugo Montenegro, um milionário que construiu seu império com frieza e ambição, sem se preocupar com as consequências de suas ações. Durante um evento de gala, enquanto a opulência o cercava, uma pequena menina de rua descalça e frágil se aproxima dele. Com olhos que brilham com uma força inexplicável, ela sussurra, entre lágrimas e um rosto sujo: "Minha mãe disse que você é meu pai." O que poderia ser um momento de revelação torna-se uma piada cruel para Hugo, que, cínico e desprovido de compaixão, a afasta, rindo escandalosamente. Ele não sabe que essa interação mudará sua vida para sempre. À medida que os dias passam, a vida de Hugo segue seu curso, até que uma manchete trágica invade os jornais. Garota de rua morre em acidente trágico. Autoridades buscam identidade. As fotos da menina o atingem como um soco no estômago. Os olhos dela são os mesmos de sua falecida esposa, Helena, o único amor que ele já conheceu e que o abandonou sem explicação anos atrás. A lembrança de Helena, doente e jurando que ele tinha mais responsabilidades do que imaginava, assombra Hugo. Consumido pela culpa, ele inicia uma busca obsessiva pela verdade. Ao aprofundar sua investigação, Hugo descobre que a menina se chamava Luísa, filha de Helena, que havia vivido na pobreza após fugir de um lar repleto de mentiras. Uma dúvida angustiante começa a atormentá-lo. Será que Luísa realmente era sua filha? A descoberta de uma carta deixada por Helena traz à tona os segredos que ele havia ignorado. Nela, Helena confessa que Luísa seria uma filha desconhecida para ele e que os pecados do passado pesavam sobre sua família. Tomado pelo remorso e pela dor tardia, Hugo decide adotar um menino de rua como forma de redenção. Mas, ao dar o primeiro passo nessa nova jornada, uma reviravolta inimaginável acontece. Luísa não está morta. Ela foi salva por um estranho no acidente e vive com uma nova identidade em um pequeno vilarejo, sem memória do passado. Agora, Hugo, transformado pela culpa e pela culpa, parte em busca da menina que rejeitou, pronto para enfrentar as verdades que evitou por toda a sua vida. No entanto, o destino ainda lhe reserva uma última surpresa. O desconhecido que salvou Luísa é, na verdade, seu meio-irmão desaparecido, resultado de uma traição antiga que destruiu sua família. Os pecados do passado retornam em uma espiral de vingança, amor e perdão. Agora, Hugo precisa enfrentar não apenas suas sombras, mas também as verdades sobre o que significa ser pai, sobre amor e o que realmente importa na vida. As reviravoltas, segredos e lágrimas são apenas o começo de uma história onde amor e ódio caminham lado a lado, até o último capítulo. Através de seus desafios, Hugo descobrirá que a verdadeira herança não é o dinheiro ou o poder, mas o amor que ele é capaz de oferecer e receber. Hugo Montenegro era um homem que sempre teve tudo, mas a solidão o acompanhava a cada passo. Ele olhava para o mundo ao seu redor, repleto de riqueza e sucesso, mas havia uma lacuna em seu coração que nenhum valor material poderia preencher. Desde o dia em que Helena partiu, ele se tornou uma sombra do que poderia ter sido. Embora sua vida fosse marcada por negociações e conquistas, ele nunca se permitiu sentir a profundidade do amor que poderia ter compartilhado. As interações com seus funcionários eram frias e distantes. Ele não tinha amigos, apenas aliados temporários em sua busca por poder. Em uma dessas interações, sua assistente, Clara, tentou lhe mostrar um pouco de empatia. "Hugo, talvez você devesse considerar ajudar aqueles que precisam. O que você faz com seu dinheiro pode mudar vidas." Mas ele apenas a ignorou, focando em suas transações e em aumentar sua fortuna. O sonho de Clara de um mundo mais gentil não tinha espaço no coração endurecido de Hugo. O encontro com a menina foi um ponto de virada em sua vida. Mesmo que ele a tenha afastado com escárnio,
algo dentro dele começou a se agitar. As palavras da menina ecoavam em sua mente e ele se viu questionando suas escolhas. O que significava ser um pai? Ele nunca havia pensado sobre isso, mas agora a ideia o atormentava. O sonho de ser um homem respeitável, que poderia um dia deixar um legado, parecia distante e irreal. Quando a manchete sobre a morte da menina apareceu, Hugo se viu diante de um abismo. A vida que ele levava, repleta de riqueza e sucesso, parecia vazia ao lado da dor que ele sentia pela perda de alguém que, mesmo sem conhecer, parecia ser parte de sua vida. A carta de Helena o desnudou, revelando verdades que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele percebeu que os pecados do passado não eram apenas suas ações, mas também suas omissões, e que o peso disso poderia ser insuportável. A jornada em busca de Luísa não era apenas sobre encontrar uma filha perdida, mas sobre encontrar a si mesmo. Hugo começou a se questionar: o que eu realmente valorizo na vida? Ele se lembrou das palavras de Clara e começou a entender que sua verdadeira herança poderia ser algo muito mais profundo do que dinheiro. Ao decidir adotar um menino de rua, Hugo tomou uma atitude que nunca imaginou ser capaz. Ele estava pronto para mudar, pronto para abraçar o amor que havia desprezado por tanto tempo. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, e a revelação de que Luísa ainda estava viva trouxe um novo fôlego para sua vida. Ele partiu em busca dela, determinado a corrigir seus erros. Essa jornada de redenção não seria fácil, mas Hugo estava disposto a enfrentar seus medos e suas sombras. No caminho, ele descobriria que o amor, mesmo quando nascido da dor, poderia ser a chave para sua salvação. Assim, Hugo Montenegro se vê em um dilema: o que ele realmente quer para si e para os outros. Com cada passo, ele se aproxima não apenas de Luísa, mas também do homem que ele sempre deveria ter sido. A busca por sua filha se transforma em uma busca por perdão e reconciliação, onde o amor se torna a única herança que realmente importa. Hugo Montenegro caminhava pelos corredores de seu luxuoso escritório, cercado por paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. O que deveria ser um símbolo de sucesso, no entanto, tornara-se uma prisão. Ele olhava para as pessoas que passavam lá embaixo, mas a conexão que sempre desejou parecia distante. O eco da risada da menina que o havia abordado na gala ainda ressoava em sua mente, como um lembrete constante de que sua vida era mais vazia do que ele gostaria de admitir. Enquanto revisava relatórios financeiros, sua assistente Clara entrou na sala. Ela sempre foi uma presença constante em sua vida, mas Hugo a via mais como uma funcionária do que como uma amiga. Clara era uma mulher de espírito forte, com um coração generoso. "Hugo, você já pensou sobre o que eu disse?" perguntou ela, interrompendo seus pensamentos. "Ajudar outras pessoas pode trazer um significado que o dinheiro não pode." Ele a olhou um tanto irritado. O que Clara sabia sobre sua vida? O que ela entendia sobre o peso da ambição? "Clara, você sabe que o mundo não funciona assim. Ajudar os outros não vai mudar quem eu sou ou o que eu fiz. Mas você pode mudar, Hugo. Todos podem. Às vezes precisamos olhar para dentro de nós mesmos para encontrar a verdadeira felicidade." Ela insistiu, os olhos brilhando com uma determinação que ele não compreendia. Ele se sentiu incomodado, mas também intrigado. As palavras dela o atingiram de uma forma que ele não conseguia descartar. O que significava ser feliz? Ele não tinha tempo para refletir sobre isso. A pressão do trabalho e a busca incessante por mais riqueza ocupavam sua mente. Nos dias seguintes, a imagem da menina Luísa não o abandonou. Ele se pegava pensando no que poderia ter sido, em como a vida poderia ter tomado um rumo diferente se ele tivesse agido de maneira diferente. O peso da culpa começou a se acumular. Sentado em sua mesa, ele se questionava: e se ela realmente fosse minha filha? E se eu tivesse dado uma chance a ela? Como eu poderia viver com essa dor?
Enquanto isso, a busca pela verdade sobre Luísa se tornava uma obsessão. Ele contratou um investigador particular, um homem de olhar cansado e voz rouca, que parecia ter vivido mais do que suas rugas indicavam. "Você está certo de que quer saber a verdade, Hugo?" ele perguntou, enquanto analisava as informações que Hugo havia reunido. "Às vezes a verdade pode ser mais dolorosa do que a ignorância." "Não tenho medo da dor", Hugo respondeu, mas sua voz vacilou. Ele sabia que a dor poderia ser avassaladora, e a dúvida começou a corroer seu interior. O que ele realmente desejava? Reencontrar Luísa ou apenas a absolvição de seus erros passados? Em sua busca, ele descobriu que Luísa havia sido acolhida por uma mulher chamada Ana, uma professora aposentada que vivia em um pequeno vilarejo. Nos relatos que recebeu, ficou claro que Ana havia se tornado uma figura materna para Luísa, oferecendo a ela um lar seguro e cheio de amor, algo que Hugo nunca soubera oferecer. Essa descoberta o deixou ainda mais angustiado. Como ele poderia competir com o amor incondicional? Enquanto isso, a relação com Clara começou a mudar. Ela se tornara uma confidente inesperada, oferecendo conselhos e apoio. "Hugo, você precisa entender que ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros. O importante é como escolhemos seguir em frente", disse ela, enquanto caminhavam juntos por um parque próximo ao escritório. Ele percebeu que, apesar de sua frieza, Clara tinha um jeito de tocar em suas feridas mais profundas. "Eu não sei se sou capaz de mudar, Clara. E se eu falhar novamente?" Ele se questionou, sua voz quase um sussurro. "E se eu não conseguir ser um pai, mesmo que ela seja minha filha?" Ela parou e olhou nos olhos dele. "Você só saberá se tentar." A vida não é sobre ter certeza de que tudo dará certo, mas sobre ter coragem de tentar, mesmo quando tudo parece incerto. As palavras dela ressoaram em sua mente, plantando uma semente de esperança que ele não sabia que ainda existia. Diante da imensidão de suas dúvidas e com a busca por Luísa se intensificando, Hugo se viu em um mar de incertezas. Ele começou a refletir sobre suas prioridades, sua vida de excessos e o que realmente significava ser um homem de sucesso. O que ele havia conquistado não era suficiente. Algo estava faltando. E, de repente, ele percebeu que o que ele realmente desejava era a conexão humana que havia desprezado por tanto tempo. Hugo decidiu que não poderia apenas correr atrás de Luísa sem se preparar. Ele precisava confrontar suas limitações, aceitar que a mudança não ocorreria da noite para o dia. Ele se lembrou da carta de Helena, onde ela falava sobre a responsabilidade que ele tinha não apenas como um homem de negócios, mas como um ser humano. Essa responsabilidade não se limitava a fazer dinheiro, mas a fazer a diferença na vida de alguém. A dúvida persistia, mas agora era acompanhada por um desejo ardente de transformação. Cada pequeno passo que ele tomava em direção a Luísa era também um passo em direção a si mesmo. Ele começou a se abrir para a ideia de que poderia ser um pai, mesmo que isso significasse enfrentar suas falhas e medos. Enquanto suas interações com Clara se aprofundavam, Hugo começou a entender que ela representava o que ele havia perdido ao longo dos anos. A capacidade de se conectar, de se importar. Ele estava aprendendo que a verdadeira riqueza não se encontrava em cifras, mas na capacidade de amar e ser amado. Com cada dia que passava, a vida de Hugo se tornava mais complexa. Ele não apenas lutava para encontrar Luísa, mas também para se encontrar. A busca por amor e redenção tornava-se um fio condutor na tapeçaria de sua vida. E ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Hugo Montenegro sentou-se em sua mesa, os papéis de Luísa espalhados à sua frente. Cada detalhe que descobrira sobre a menina o fazia sentir-se mais angustiado. Ele se lembrava da alegria e da esperança que sentira ao pensar que poderia reconectar-se com ela. Mas agora, o peso da dúvida e da culpa o sufocava. A imagem de Ana, a mulher que havia se tornado a mãe que ele nunca foi, o assombrava.
Como ele poderia competir com o amor que Luísa recebera? A cada dia que passava, a ideia de que ele poderia ter perdido sua chance de ser um pai se tornava mais real. A pressão do trabalho não diminuía. Os relatórios financeiros que antes o fascinavam, agora pareciam um fardo. Ele já não se importava tanto com os números, mas com a vida que poderia ter construído. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Clara. A voz dela soava preocupada. Hugo, você não tem aparecido para as reuniões. Está tudo bem? Ele respirou fundo. Clara, não sei se estou pronto para isso. Às vezes, sinto que não tenho nada a oferecer. O que posso ensinar a Luísa se não sei nem mesmo como ser um bom amigo? Todos nós estamos aprendendo, Hugo. A vida é assim. Não tenha medo de falhar, mas tenha medo de não tentar, ela disse. E novamente suas palavras penetraram em sua mente como um raio de esperança. Mas a sombra dos seus medos era pesada. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. As semanas passaram e Hugo decidiu que era hora de ir ao vilarejo onde Luísa vivia. A ideia de confrontar a realidade o apavorava. Ele não sabia o que diria, nem como se sentiria ao ver a menina pela primeira vez. O medo de ser rejeitado o consumia, mas a esperança de uma nova oportunidade também o impulsionava. Na véspera da viagem, ele teve um pesadelo. Sonhou que chegava ao vilarejo e, ao se aproximar de Ana, ela o olhava com desprezo, como se pudesse ver todas as suas falhas. Luísa, por outro lado, olhava para ele com tristeza, como se dissesse que ele havia deixado de ser um pai. Ao acordar, Hugo estava em pânico. Ele se sentia paralisado, como se estivesse à beira de um abismo e não soubesse se deveria pular ou recuar. A viagem para o vilarejo foi uma montanha-russa de emoções. Ele dirigiu em silêncio, os pensamentos girando em sua mente. Ele pensou em tudo o que havia perdido e em todos os momentos em que se entregou ao trabalho em vez de buscar conexão. Ao chegar, sentiu o coração disparar. O vilarejo era pequeno e acolhedor, mas a sensação de estranheza o invadiu como se ele não pertencesse àquele lugar. Hugo se dirigiu até a casa de Ana, hesitando na entrada. O que ele diria? Como ela reagiria? Com um aperto no coração, ele bateu à porta. Ana abriu e o olhar dela era de surpresa, mas também de desconfiança. "O que você quer, Hugo?" ela perguntou, a voz firme. Era claro que ela protegia Luísa a todo custo. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu sou o pai de Luísa. Vim para ver como ela está", disse, sua voz trêmula. Ao ouvir suas palavras, Ana cruzou os braços, seu olhar se tornando mais severo. "Você a abandonou. Por que deveria acreditar que agora é diferente?" A verdade das palavras dela o atingiu como um soco no estômago. Ele se sentia pequeno e insignificante diante da mulher que tinha sido o pilar de Luísa. "Eu sei que errei, e não espero que você confie em mim, mas eu quero conhecer minha filha. Quero tentar ser um pai", ele disse, a sinceridade em sua voz quase surpreendendo até mesmo a ele. Ana hesitou, e Hugo sentiu a tensão no ar. Ele sabia que estava colocando tudo em risco, mas a necessidade de se conectar com Luísa era mais forte do que o medo da rejeição. "Ela está na escola agora. Se você realmente deseja vê-la, pode esperar aqui", disse Ana, finalmente cedendo, mas ainda mantendo a guarda alta. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. Hugo estava perdido em seus pensamentos, refletindo sobre suas falhas e sobre como havia chegado até ali. Ele se perguntava se seria capaz de ser um bom pai. E se Luísa não o quisesse? E se ela o odiasse por ter-a abandonado? A incerteza o consumia. Quando Luísa finalmente entrou, carregando uma mochila colorida e um sorriso inocente, tudo ao redor de Hugo desapareceu. Ele ficou paralisado por um instante, seu coração batendo descontrolado. Luísa olhou para ele confusa e o sorriso desapareceu de seu rosto. "Quem é você?" ela perguntou, a voz pequena, a curiosidade misturada com um toque de medo.
Hugo se agachou para ficar em seu nível. Oi, Luísa, eu sou seu pai. Eu vim para te conhecer. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de emoção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele podia ver os olhos de Luísa se encherem de dúvidas e incertezas. Ana se aproximou, colocando a mão no ombro da menina. Luísa, você não precisa falar com ele se não quiser, disse, com firmeza. Mas Hugo viu a fragilidade em seu olhar, como se ela também estivesse lutando contra suas próprias inseguranças. Por que você me abandonou? Luísa perguntou, a voz tremendo. A pergunta cortou Hugo como uma faca. Ele não tinha uma resposta fácil. Não havia justificativa que pudesse apagar anos de ausência. Eu errei, Luísa. Não sei como te explicar, mas eu gostaria de ter feito as coisas de maneira diferente. Eu quero tentar agora, ele respondeu, a emoção quase sufocando-o. Ele percebeu que seu desejo de se conectar estava profundamente entrelaçado com a dor que causara. A tensão no ar era palpável. Ana olhou para Hugo com uma mistura de desconfiança e compreensão. Ela sabia que ele estava lutando contra seus próprios demônios e, ao mesmo tempo, tentava ser um pai. Mas o que ele oferecia era um caminho incerto. O que se seguiria poderia ser um recomeço ou mais dor. Hugo sabia que aquele momento seria um divisor de águas. O passado estava ali, presente, e o futuro era um mistério. Ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas uma coisa era clara. Ele estava disposto a enfrentar suas falhas e lutar pela conexão que tanto desejava. E por mais que o medo o paralisasse, ele estava pronto para dar o primeiro passo em direção a um novo começo. O silêncio que pairava no ar era pesado, como se o tempo houvesse parado naquele instante. Hugo se agachou, olhando nos olhos de Luísa, e ao ver a confusão e a dor refletidas neles, seu coração se apertou. As memórias de sua ausência, de momentos que ele nunca havia vivido, inundaram sua mente como uma onda avassaladora. Ele havia perdido tantas oportunidades, tantos sorrisos que nunca viu, e agora, diante da filha que ele mal conhecia, a realidade de sua falha se tornava inegável. Eu não queria te deixar, ele disse, tentando encontrar as palavras certas, mas elas pareciam escorregar por entre seus dedos. Na verdade, eu estava tão perdido em mim mesmo que não percebi o que estava fazendo com a sua vida. Luísa franziu a testa, a expressão de desconfiança misturada com um toque de esperança. Por que você não veio antes? Por que só agora? As perguntas dela eram como facadas, e Hugo se sentiu como um estranho, um intruso na vida da menina que ele deveria ter protegido. Ele respirou fundo, sabendo que precisava ser honesto, mesmo que isso significasse abrir feridas profundas. Porque eu tinha medo de não ser um bom pai, de não saber como cuidar de você. Eu deixei o trabalho me consumir e me afastei de tudo o que realmente importava. Eu quero mudar isso, Luísa. Ana observava a interação. Seu olhar era uma mistura de proteção e hesitação. Ela tinha sido a mãe que Luísa merecia e ali estava Hugo, tentando recuperar o tempo perdido. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo mude. Ela interveio, a voz firme. Luísa não é um brinquedo que você pode pegar e largar quando quiser. Ela precisa de estabilidade. As palavras de Ana cortaram como uma lâmina. Hugo sentiu o peso da verdade em cada sílaba. Ele não apenas havia falhado como pai, mas também havia falhado como ser humano, deixando que suas ambições ofuscassem o que realmente importava. O vazio em sua vida se tornara insuportável, e agora, diante de Luísa, ele começou a entender o verdadeiro significado de sucesso. Eu sei que não posso mudar o passado, disse ele, olhando para Ana e depois para Luísa. Mas eu quero tentar, quero estar presente. Eu quero aprender a ser um pai para você. Pode ser difícil, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Luísa o observava com um misto de curiosidade e desconfiança. O coração de Hugo disparava e ele percebeu que estava colocando tudo em jogo.
Ele podia sentir que Luísa tinha o poder de decidir se o deixaria entrar em sua vida ou se o afastaria para sempre. "E se você não conseguir?" Luísa perguntou, a voz tremendo. "E se você me deixar de novo?" A pergunta a atingiu como uma flecha. Hugo sentiu o desespero crescer dentro dele e a realidade de suas falhas o cercou como uma prisão. Ele não tinha respostas fáceis, mas uma coisa estava clara. Não poderia permitir que o medo o paralisasse novamente. Ele precisava lutar por Luísa, por aquele futuro que poderia ser construído juntos. "Eu prometo que não vou te abandonar. Vou fazer tudo o que eu puder para ser o pai que você merece", ele disse, a sinceridade em sua voz quase o surpreendendo. Naquele momento, um pequeno fio de esperança começou a se formar em seu coração, mas a incerteza ainda pairava no ar. Ana observava a cena e, por um breve momento, suas defesas pareciam se desfazer. Ela sabia que Hugo estava tentando, que havia uma centelha de sinceridade em suas palavras, mas a dúvida ainda a consumia. "E se você falhar novamente?", perguntou ela, os olhos examinando o rosto de Hugo em busca de uma resposta que pudesse acalmá-la. "Eu sei que não posso prometer que tudo será perfeito", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Mas posso prometer que não vou desistir. Estou aqui agora e quero ficar. Quero aprender, mesmo que isso signifique errar novamente no caminho." Hugo sentiu que estava se abrindo de uma maneira que nunca havia feito antes. Ele estava enfrentando suas fraquezas, suas inseguranças e, mais importante, estava se permitindo ser vulnerável diante da filha que ele tanto desejava conhecer. Era uma sensação estranha, mas libertadora. Ele percebeu que por toda a sua vida havia se escondido atrás da fachada de sucesso profissional, mas agora estava diante do maior desafio de todos: ser um pai. Luísa observava e, por um momento, a expressão em seu rosto suavizou. Ele podia ver que a dúvida ainda estava lá, mas talvez houvesse uma pequena fissura na parede que ela havia construído ao seu redor. "Você quer tentar?", ela perguntou, a voz hesitante, mas com um toque de esperança. "Sim, eu quero, e farei isso do meu jeito, por você", respondeu Hugo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma onda de determinação. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos números ou nas conquistas profissionais, mas na conexão humana, no amor que ele poderia dar à sua filha. Ana, observando a interação, começou a ver Hugo sob uma nova luz. Ele não era mais apenas o homem que a havia decepcionado. Ele era um homem que estava lutando para se redimir, que estava disposto a enfrentar seus erros e a buscar um novo começo. E talvez essa luta fosse o que Luísa realmente precisasse. O momento ainda estava carregado de incertezas, mas por um breve instante, Hugo sentiu que havia um caminho diante dele. Um caminho que poderia levar a um futuro onde ele poderia ser o pai que Luísa merecia. E enquanto olhava nos olhos dela, ele fez uma silenciosa promessa a si mesmo. Não iria desistir. Ele estava apenas começando sua jornada de redenção. E a partir daquele dia, estava determinado a ser parte da vida de Luísa, não importando o quão difícil o caminho pudesse ser. O silêncio que pairava no ar era pesado, como se o tempo houvesse parado naquele instante. Hugo se agachou, olhando nos olhos de Luísa, e ao ver a confusão e a dor refletidas neles, seu coração se apertou. As memórias de sua ausência, de momentos que ele nunca havia vivido, inundaram sua mente como uma onda avassaladora. Ele havia perdido tantas oportunidades, tantos sorrisos que nunca viu. E agora, diante da filha que ele mal conhecia, a realidade de sua falha se tornava inegável. Eu não queria te deixar", ele disse, tentando encontrar as palavras certas, mas elas pareciam escorregar por entre seus dedos. "Na verdade, eu estava tão perdido em mim mesmo que não percebi o que estava fazendo com a sua vida." Luísa franziu a testa, a expressão de desconfiança misturada com um toque de esperança. "Por que você não veio antes? Por que só agora?" As perguntas dela eram como facadas, e Hugo se sentiu como um estranho,
um intruso na vida da menina que ele deveria ter protegido. Ele respirou fundo, sabendo que precisava ser honesto, mesmo que isso significasse abrir feridas profundas. Porque eu tinha medo. Medo de não ser um bom pai, de não saber como cuidar de você. Eu deixei o trabalho me consumir e me afastei de tudo o que realmente importava. Eu quero mudar isso, Luísa. Ana observava a interação. Seu olhar era uma mistura de proteção e hesitação. Ela tinha sido a mãe que Luísa merecia, e ali estava Hugo, tentando recuperar o tempo perdido. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo mude, ela interveio, a voz firme. Luísa não é um brinquedo que você pode pegar e largar quando quiser. Ela precisa de estabilidade. As palavras de Ana cortaram como uma lâmina. Hugo sentiu o peso da verdade em cada sílaba. Ele não apenas havia falhado como pai, mas também havia falhado como ser humano, deixando que suas ambições ofuscassem o que realmente importava. O vazio em sua vida se tornara insuportável. E agora, diante de Luísa, ele começou a entender o verdadeiro significado de sucesso. Eu sei que não posso mudar o passado, disse ele, olhando para Ana e depois para Luísa. Mas eu quero tentar, quero estar presente, eu quero aprender a ser um pai para você. Pode ser difícil, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Luísa o observava com um misto de curiosidade e desconfiança. O coração de Hugo disparava, e ele percebeu que estava colocando tudo em jogo. Ele podia sentir que Luísa tinha o poder de decidir se o deixaria entrar em sua vida ou se o afastaria para sempre. E se você não conseguir? Luísa perguntou, a voz tremendo. E se você me deixar de novo? A pergunta a atingiu como uma flecha. Hugo sentiu o desespero crescer dentro dele e a realidade de suas falhas o cercou como uma prisão. Ele não tinha respostas fáceis, mas uma coisa estava clara. Não poderia permitir que o medo o paralisasse novamente. Ele precisava lutar por Luísa, por aquele futuro que poderia ser construído juntos. Eu prometo que não vou te abandonar. Vou fazer tudo o que eu puder para ser o pai que você merece, ele disse, a sinceridade em sua voz quase o surpreendendo. Naquele momento, um pequeno fio de esperança começou a se formar em seu coração, mas a incerteza ainda pairava no ar. Ana observava a cena, e por um breve momento, suas defesas pareciam se desfazer. Ela sabia que Hugo estava tentando, que havia uma centelha de sinceridade em suas palavras, mas a dúvida ainda a consumia. E se você falhar novamente? Perguntou ela, os olhos examinando o rosto de Hugo em busca de uma resposta que pudesse acalmá-la. Eu sei que não posso prometer que tudo será perfeito, ele disse, sua voz carregada de emoção. Mas posso prometer que não vou desistir. Estou aqui agora e quero ficar. Quero aprender, mesmo que isso signifique errar novamente no caminho. Hugo sentiu que estava se abrindo de uma maneira que nunca havia feito antes. Ele estava enfrentando suas fraquezas, suas inseguranças e, mais importante, estava se permitindo ser vulnerável diante da filha que ele tanto desejava conhecer. Era uma sensação estranha, mas libertadora. Ele percebeu que por toda a sua vida havia se escondido atrás da fachada de sucesso profissional. Mas agora estava diante do maior desafio de todos, ser um pai. Luísa observava, e por um momento a expressão em seu rosto suavizou. Ele podia ver que a dúvida ainda estava lá, mas talvez houvesse uma pequena fissura na parede que ela havia construído ao seu redor. Você quer tentar? Ela perguntou, a voz hesitante, mas com um toque de esperança. Sim, eu quero, e farei isso do meu jeito, por você. Respondeu Hugo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma onda de determinação. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos números ou nas conquistas profissionais, mas na conexão humana, no amor que ele poderia dar à sua filha. Ana, observando a interação, começou a ver Hugo sob uma nova luz. Ele não era mais apenas o homem que a havia decepcionado.
Ele era um homem que estava lutando para se redimir, que estava disposto a enfrentar seus erros e a buscar um novo começo. E talvez essa luta fosse o que Luísa realmente precisasse. O momento ainda estava carregado de incertezas, mas, por um breve instante, Hugo sentiu que havia um caminho diante dele. Um caminho que poderia levar a um futuro onde ele poderia ser o pai que Luísa merecia. E enquanto olhava nos olhos dela, ele fez uma silenciosa promessa a si mesmo. Não iria desistir. Ele estava apenas começando sua jornada de redenção. E a partir daquele dia, estava determinado a ser parte da vida de Luísa, não importando o quão difícil o caminho pudesse ser. Com o passar dos dias, a realidade começou a se estabelecer. Hugo tentou se envolver na vida de Luísa, mas logo percebeu que as palavras eram apenas o primeiro passo. A prática era diferente. Ele a convidou para um passeio no parque, mas a hesitação dela era palpável. Luísa olhava para ele com desconfiança e isso o fazia sentir o peso de suas promessas. "Vamos lá, será divertido", ele insistiu, tentando soar entusiasmado. Mas ela apenas cruzou os braços, observando-o com uma expressão que dizia: "Prove-me que você está aqui para ficar". Naquela tarde, enquanto caminhavam lado a lado, Hugo se sentiu pequeno diante da maturidade que Luísa demonstrava. Ele começou a entender que as feridas que havia causado não poderiam ser curadas com um simples passeio. As cicatrizes eram profundas e a confiança, algo que levaria tempo para ser reconstruído. "Eu não quero que você me diga que vai estar aqui", Luísa disse de repente, quebrando o silêncio. "Eu quero que você mostre isso, que você faça algo por mim." A frase a atingiu como um raio. Hugo percebeu que precisava ir além das palavras. Ele começou a refletir sobre suas ações, sobre como poderia se tornar um verdadeiro pai, e não apenas um homem que desejava ser. As noites em claro tornaram-se frequentes, enquanto ele ponderava sobre suas falhas passadas e se perguntava como poderia fazer as coisas diferentes. Ana, por outro lado, observava com um misto de esperança e ceticismo. Ela queria acreditar na mudança de Hugo, mas as memórias da dor que ele havia causado ainda estavam frescas. Em conversas com amigas, ela frequentemente se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao permitir que ele se aproximasse de Luísa. A insegurança a acompanhava e era difícil para ela deixar de lado o passado. Uma noite, enquanto revisava algumas fotos de Luísa quando era mais nova, Ana se pegou sorrindo. Havia tantos momentos bons que compartilhara com a filha. Ao mesmo tempo, a lembrança de Hugo a atormentava e o desejo de proteção se tornou mais forte. E se ele a machucar novamente? Pensava. Hugo também passava por suas batalhas internas. Em um dia de trabalho, ele se viu cercado por colegas que falavam sobre conquistas, prazos e sucesso. O costumeiro orgulho que sentia por seu trabalho começou a se dissipar. Ele não queria ser mais aquele homem que vivia apenas para o sucesso profissional. Havia algo mais significativo em sua vida agora, algo que exigia sua atenção total. "Você está bem, Hugo?" um colega perguntou, percebendo que ele estava distante. "Na verdade, não. Estou tentando descobrir o que realmente importa", respondeu ele, e as palavras soaram verdadeiras. Ele percebeu que estava se afastando da superficialidade que antes o cercava. O sucesso nas empresas não se comparava ao desafio de ser um pai presente. Os dias se transformaram em semanas, e aos poucos, Luísa começou a permitir que ele se aproximasse. Um dia, enquanto assistiam a um filme, ela se virou para ele e disse: "Você sabe, eu gostaria de ter um pai para me ajudar com a escola." A frase foi um golpe de luz para Hugo. Ele sorriu, sentindo que talvez estivesse começando a Hugo, sentiu um calor no peito ao ouvir Luísa mencionar a escola. Era um pequeno passo, mas significava muito. Ele sorriu, um sorriso genuíno que refletia a esperança que começava a brotar dentro dele. "Claro, eu adoraria ajudar você com isso. O que você precisa?" Luísa hesitou por um momento, mas então começou a falar sobre um projeto de ciência que estava fazendo.
Hugo escutava atentamente, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Ele percebeu que esse era o momento que tanto desejava: estar presente, ouvir e apoiar a filha. Naquele dia, depois de assistirem ao filme, Hugo se comprometeu a se encontrar com Luísa no fim de semana para trabalhar no projeto. Ele se lembrou de como seu pai sempre esteve presente quando ele precisava de ajuda nas tarefas escolares e sentiu uma onda de emoção ao perceber que tinha a chance de repetir essa experiência com sua própria filha. Durante a semana, enquanto se preparava para o encontro, Hugo começou a fazer algumas pesquisas sobre o projeto de Luísa. Ele queria estar preparado, mas também queria mostrar a ela que estava disposto a se esforçar. As horas passavam, e ao mesmo tempo que ele trabalhava, pensava em como poderia se tornar um pai melhor. Ele queria que Luísa visse que ele não era apenas um homem que apareceu de repente em sua vida, mas alguém que estava disposto a ficar. No dia marcado, Hugo chegou à casa de Ana e Luísa com um pequeno kit de ciências que havia comprado. "Surpresa!" ele exclamou, segurando o pacote. Luísa olhou para o kit com os olhos brilhando de curiosidade. "O que é isso?" "É um kit para fazer experimentos. Pensei que poderíamos usar isso para o seu projeto", disse ele, tentando esconder a ansiedade em sua voz. "Uau! Que legal!" Luísa respondeu, um sorriso se formando em seu rosto. O coração de Hugo se encheu de alegria ao ver que ela estava se animando. Enquanto trabalhavam juntos, Hugo fez questão de lembrá-la de cada passo do processo. Ele a encorajou a pensar criticamente sobre as ideias e a fazer perguntas. "O que você acha que acontece se fizermos isso?" ele perguntava. E Luísa começou a se abrir, compartilhando suas opiniões e se divertindo ao experimentar. Ana, de longe, observava. Ela viu a transformação que começava a acontecer. A interação entre pai e filha era genuína e Hugo estava se esforçando para ser parte da vida de Luísa. Mesmo que ainda houvesse um longo caminho a percorrer, ela começou a sentir que talvez, apenas talvez, Hugo estivesse realmente comprometido em ser um pai presente. Depois de algumas horas de trabalho, o projeto estava quase concluído e Hugo sentiu uma onda de gratidão. Ele havia aprendido que os pequenos momentos eram os que realmente contavam, e não as grandes promessas que havia feito no passado. "Estou muito orgulhoso de você, Luísa. Você fez um trabalho incrível", disse ele, enquanto ela olhava para o projeto terminado com satisfação. "Obrigada, papai", Luísa respondeu, e a palavra papai soou como música para os ouvidos de Hugo. Ele percebeu que estava começando a construir uma nova identidade, uma que não se baseava apenas em suas falhas, mas nas lições que estava aprendendo. Nos dias seguintes, Hugo continuou se esforçando. Ele começou a se envolver mais na vida de Luísa, perguntando sobre seus interesses, suas amizades e até mesmo a rotina escolar. Cada conversa era uma nova oportunidade de se conectar, e cada pequeno progresso fazia seu coração bater mais rápido. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos após a escola, Luísa disse: "Sabe, eu gosto de quando você me ajuda. É bom ter você por perto." Essas palavras foram como um bálsamo para as feridas que Hugo carregava. Ele percebeu que, mesmo em meio às suas inseguranças, estava fazendo algo certo. "Eu também gosto de estar aqui com você", ele respondeu, e a sinceridade em sua voz era palpável. "Prometo que vou continuar tentando." Com o passar do tempo, Hugo começou a entender que o verdadeiro sucesso não era apenas sobre alcançar metas ou conquistar prêmios. Era sobre construir relacionamentos significativos, ser um pai que se importava e estar presente nos momentos que realmente importavam. Ele percebeu que suas falhas passadas não definiriam seu futuro, mas sim as lições que ele estava aprendendo ao longo do caminho. Ana, por sua vez, começou a ver Hugo sob uma nova luz. Ela percebeu que, apesar das incertezas, ele estava se esforçando para ser parte da vida de Luísa de maneira consistente. Em uma conversa casual, ela disse:
Você está mudando, Hugo. É bom ver você tentando. Estou aprendendo, Ana, e quero fazer isso da maneira certa agora, ele respondeu, sentindo-se mais confiante. Hugo também começou a cultivar novas amizades, aquelas que o ajudavam a enxergar o mundo de uma forma diferente. Ele se encontrou com um grupo de pais que compartilhavam experiências e desafios semelhantes. Essas interações foram valiosas, pois ele começou a perceber que não estava sozinho nessa jornada. Outros também enfrentavam dificuldades e juntos podiam aprender e crescer. Um dia, durante uma das reuniões, um dos pais disse: "Ser pai é uma jornada de altos e baixos. Não se preocupe se você errar. O importante é estar lá e aprender com seus filhos." Hugo refletiu sobre isso, percebendo que a vulnerabilidade e a disposição para aprender eram partes essenciais de ser um bom pai. Com o passar do tempo, as pequenas interações se transformaram em uma construção sólida. A relação entre pai e filha cresceu em profundidade e confiança. Hugo aprendeu a aceitar suas falhas e a usá-las como trampolim para o crescimento. Ele percebeu que o amor e a presença eram mais valiosos do que qualquer conquista material. E assim, com cada passo que dava, Hugo não apenas se reconectava com Luísa, mas também se redescobria. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza estava nas relações que cultivava, na confiança que construía e no amor que compartilhava. O caminho ainda era longo, mas Hugo estava determinado a percorrê-lo, um passo de cada vez, com Luísa ao seu lado. Hugo estava cada vez mais envolvido na vida de Luísa, mas uma nuvem de insegurança ainda pairava sobre ele. Um mês após o projeto de ciências, a escola organizou uma feira de talentos e Luísa queria participar. Ela decidiu fazer uma apresentação sobre o projeto que haviam criado juntos. A empolgação dela era contagiante, mas Hugo sentia um frio na barriga. E se eu não conseguir ajudá-la a fazer isso direito? E se ela se decepcionar? Pensava ele. O medo de falhar como pai o atingiu com força. Ele queria ser o suporte que Luísa precisava, mas as memórias de suas falhas passadas não o deixavam em paz. Ele se lembrou de quantas vezes havia se afastado, de quantas promessas não cumpridas havia feito. A ideia de que Luísa poderia se envergonhar dele o deixou ansioso. No dia da feira, a tensão era palpável. Hugo chegou mais cedo, tentando se preparar mentalmente. Ele ajudou Luísa a montar o estande e a organizar os materiais. Mas a cada riso nervoso de Luísa, seu próprio medo aumentava. O auditório estava lotado e ele podia ver as outras crianças se apresentando, cada uma mais talentosa que a anterior. A pressão aumentava. Luísa estava visivelmente nervosa. E se ninguém gostar? E se eu esquecer tudo? Ela olhou para Hugo com os olhos brilhantes de medo. Ele sabia que precisava ser forte, mas a insegurança dele se manifestava em seu olhar. Você vai se sair muito bem, Luísa. Lembre-se do que praticamos. Você tem tudo para brilhar, ele disse, tentando soar confiante. Mas a verdade era que ele mesmo estava lutando contra os próprios demônios. Enquanto Luísa se preparava para entrar no palco, ele sentiu um nó na garganta. E se ela não tivesse sucesso? E se o que ele havia construído com tanto esforço desmoronasse naquele instante? Finalmente, chegou a vez de Luísa. Ela subiu ao palco e o coração de Hugo acelerou. Ele assistiu enquanto ela começava a apresentar seu projeto. No início, as palavras saíam hesitantes, mas à medida que ela se lembrava dos detalhes e das informações que havia aprendido, a confiança dela começou a florescer. Hugo sentiu um alívio, mas a insegurança ainda o acompanhava. No entanto, no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. O projetor falhou e a apresentação de Luísa ficou sem imagens. Um silêncio desconfortável tomou conta do auditório. Hugo sentiu seu estômago revirar. Ele viu o olhar de desespero nos olhos de Luísa. O que ela faria agora? Ele queria gritar para ela continuar, mas as palavras não saíam. A pressão de sua própria história, todas as vezes que havia falhado e se afastado, pesava sobre ele.
Ele se lembrou de uma conversa que teve com os outros pais, onde um deles disse: "O verdadeiro sucesso não é sobre vencer, mas sobre se levantar após uma queda." Essa frase ecoou em sua mente. Luísa, com a voz trêmula, respirou fundo e decidiu seguir em frente. "Tudo bem, eu posso fazer isso", ela disse, e Hugo ficou surpreso com a determinação que ouviu em sua voz. Ela começou a explicar o projeto de forma clara, usando apenas suas palavras. A conexão com o público aconteceu. Hugo viu seus olhos brilharem enquanto ela falava apaixonadamente sobre o que havia aprendido. Ele sentiu uma onda de orgulho, mas ainda havia um desafio a ser enfrentado. A tensão aumentou quando um dos professores interrompeu, perguntando sobre um dos dados que Luísa havia apresentado. Hugo prendeu a respiração. E se ela não soubesse responder? A insegurança dela poderia voltar. Mas, para sua surpresa, Luísa respondeu com segurança, utilizando o conhecimento que tinha adquirido durante as semanas em que trabalharam juntos. O público ficou em silêncio, ouvindo atentamente. No final da apresentação, Luísa foi aplaudida. Hugo sentiu que seu coração estava prestes a explodir de alegria. A vitória não era apenas de Luísa, mas uma conquista para os dois. Ele percebeu que, apesar de todas as suas inseguranças, Luísa havia se saído bem porque ele estava lá, apoiando-a. A conexão entre eles se fortaleceu naquele momento. Depois da apresentação, Luísa correu até ele pulando de alegria. "Papai, eu consegui! Eu consegui!" Ela o abraçou com força, e Hugo sentiu que todos os seus medos e dúvidas estavam desaparecendo. A verdade que ele temia encarar se tornou clara. Ele havia encontrado seu lugar na vida de Luísa e que a presença dele era valiosa. "Você foi incrível, Luísa. Eu estou tão orgulhoso de você", ele disse, a emoção transbordando. No fundo, Hugo sabia que essa experiência não era apenas sobre o sucesso na feira de talentos. Era sobre a superação de seus próprios medos e a construção de um relacionamento verdadeiro. Ele percebeu que a verdadeira riqueza estava em momentos como aquele, onde o amor e o apoio se tornavam a base de tudo. Com os olhos cheios de lágrimas de alegria, Hugo finalmente aceitou que as falhas do passado não o definiriam, mas as escolhas que fazia agora, como pai, é que realmente importavam. Ele havia aprendido que a vida era feita de recomeços e que, com amor, tudo era possível. A jornada de pai e filha estava apenas começando, mas Hugo sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. Hugo não conseguia parar de sorrir enquanto observava Luísa ser cercada por seus colegas, todos elogiando sua apresentação. O brilho nos olhos da filha era contagiante e ele se sentia leve, como se uma pesada carga tivesse sido retirada de seus ombros. Durante a apresentação, ele havia sentido o medo se dissipar, substituído por um orgulho avassalador. No entanto, a jornada ainda não havia terminado. Hugo sabia que precisava refletir sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto Luísa conversava animadamente com os amigos, Hugo se afastou um pouco, procurando um canto mais tranquilo para processar as emoções. Ele se lembrou das inseguranças que o atormentaram antes da apresentação e de como, em muitos momentos de sua vida, havia deixado o medo paralisá-lo. O que ele sentia agora era diferente. Ele percebia que, mesmo com suas falhas, havia conseguido ser um pai presente e apoiar Luísa em algo tão importante para ela. "Eu sou capaz", ele murmurou para si mesmo, a certeza começando a se enraizar em seu coração. Ele se lembrou das vezes em que tinha se afastado, das promessas que não cumprira. Mas ali, naquele momento, com Luísa radiante à sua frente, ele sentiu que cada um daqueles erros do passado poderia ser um ponto de partida para um futuro melhor. Quando Luísa finalmente se aproximou dele, ainda radiante com a adrenalina da apresentação, Hugo a acolheu em um abraço apertado. "Você foi incrível! Eu nunca vi você brilhar tanto!", exclamou, e Luísa sorriu, corando levemente. "Obrigada, papai. Eu fiquei tão nervosa, mas lembrei do que você me disse. Aquela frase sobre se levantar após uma queda.
Era isso que eu precisava ouvir. Hugo sorriu, sentindo uma onda de emoção. Era verdade. Ele havia ensinado a Luísa a importância da resiliência, mas naquele momento ele também estava aprendendo com ela. A vida era feita de recomeços, e ele estava pronto para seguir em frente, aceitar suas falhas e construir um novo caminho ao lado da filha. Nos dias que se seguiram, Hugo começou a mudar sua maneira de ver as coisas. Ele se lembrou de cada pequeno progresso que Luísa tinha feito e decidiu que era hora de fazer o mesmo. Começou a se inscrever em atividades que sempre teve vontade de experimentar, mas nunca teve coragem. Ele se juntou a um grupo de pais que praticavam esportes, algo que sempre quis fazer, e começou a se dedicar a aprender novas habilidades. A cada nova experiência, sentia a confiança crescendo. O relacionamento entre pai e filha também se tornou mais forte. Eles passaram a dedicar mais tempo juntos, não apenas nas tarefas escolares, mas em passeios e atividades que ambos gostavam. Hugo percebeu que a alegria de Luísa não vinha apenas do sucesso, mas da conexão que eles estavam reforçando. Ela costumava contar histórias sobre seus amigos e compartilhar seus desafios, e Hugo escutava atentamente, aprendendo a importância de estar presente. Certa noite, enquanto conversavam sobre a escola, Luísa perguntou: "Papai, você já teve medo de falhar?" Hugo hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. "Sim, muitas vezes, mas eu aprendi que errar faz parte da vida. O importante é não desistir, e você, Luísa, me mostrou que é possível superar esses medos. Você foi incrível na sua apresentação." Ela sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. "Acho que você também é incrível, papai. E sabe o que mais? Eu quero fazer mais apresentações. Posso fazer uma sobre como as plantas crescem na próxima feira." Hugo riu, a ideia a deixando ainda mais animada. "Claro, e eu vou estar aqui para te ajudar em tudo que você precisar." Naquele momento, Hugo percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas nas conquistas materiais ou nas vitórias visíveis, mas também nas pequenas vitórias emocionais e nas conexões que construíam. Ele entendeu que o amor e o apoio mútuo eram o que realmente importava. Com o passar do tempo, a vida de Hugo e Luísa se transformou. Hugo não era mais o pai inseguro que temia falhar. Ele se tornou um exemplo de resiliência para Luísa, e por sua vez, Luísa o inspirava a ser uma versão melhor de si mesmo. Ele começou a aceitar a complexidade da vida, entendendo que todos enfrentamos desafios, mas que aprender a se reerguer e a buscar o apoio dos outros era o que tornava a jornada mais rica. A amizade que eles cultivavam se aprofundou, e as lições de vida adquiridas se tornaram a base de um relacionamento saudável. Hugo percebeu que, ao se abrir para as mudanças e abraçar suas inseguranças, estava construindo não apenas um futuro melhor para si, mas também um para Luísa. E assim, enquanto olhava para sua filha, com o coração cheio de gratidão e amor, Hugo soube que a vida era cheia de novas oportunidades. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, sempre ao lado de Luísa, e juntos eles poderiam conquistar o mundo. Hugo olhou pela janela e observou Luísa brincar no jardim. O sol se punha, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, e ele sentiu uma onda de gratidão. A cada dia, ele se lembrava de como sua vida havia mudado desde aquela apresentação. O medo que antes o paralisava agora era apenas uma lembrança distante. Ele havia se libertado de limitações que o mantinham preso, e isso não se refletia apenas em sua vida, mas também na de Luísa. Os meses passaram, e a conexão entre pai e filha se fortaleceu ainda mais. Hugo percebeu que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas nas experiências que compartilhou com Luísa e nas lições que aprenderam juntos. Ele viu sua filha florescer, cada novo passo dela sendo um reflexo do apoio que sempre lhe deu. As apresentações de Luísa se tornaram mais frequentes, e cada vez que ela subia ao palco,
Hugo sentia um orgulho imenso. Ele se lembrou de sua própria jornada e de como o apoio mútuo os ajudou a crescer. Hugo começou a se envolver mais na comunidade. Ele se juntou a grupos de pais e, com isso, fez novas amizades. Cada conversa e cada risada compartilhada só reforçavam a ideia de que ninguém precisa passar por desafios sozinho. Ele percebeu que as pessoas ao seu redor também enfrentavam suas batalhas e que juntos podiam criar um ambiente de apoio e superação. Essa nova percepção sobre a vida fez com que Hugo se sentisse mais conectado ao mundo, e isso era gratificante. Refletindo sobre sua jornada, Hugo entendia que todos têm medos e fraquezas. Porém, ao invés de se deixar dominar por eles, ele decidiu enfrentá-los. Ele aprendeu a se levantar após cada queda, e essa sabedoria se transformou em uma filosofia de vida. Quando Luísa falava sobre suas preocupações, Hugo estava mais preparado do que nunca para ouvi-la. Ele sabia que a escuta atenta e o amor incondicional eram as chaves para fortalecer a relação. O impacto das mudanças que Hugo fez se estendeu além da relação com Luísa. Ele começou a se envolver em projetos de ajuda comunitária, buscando maneiras de inspirar outros pais e filhos a se conectarem. Ele compartilhava sua história de superação, mostrando como a vulnerabilidade pode ser uma força e como todos podem encontrar um caminho de volta após as quedas. Aqueles momentos de vulnerabilidade criaram laços significativos, e Hugo viu outras pessoas se abrindo e se permitindo a oportunidade de recomeçar. Enquanto observava Luísa e seus amigos rindo e brincando, Hugo percebeu que cada dia era uma nova oportunidade. Ele aprendeu a celebrar pequenas vitórias, e essa nova forma de ver a vida trouxe uma paz interior que ele nunca havia conhecido antes. Ele se tornou um exemplo não apenas para Luísa, mas também para aqueles que o rodeavam. As conversas com os pais nas reuniões se tornaram momentos de troca de experiências, e a transformação de Hugo inspirava muitos outros a se desafiarem e a buscarem seus próprios recomeços. À medida que o tempo avançava, a relação entre Hugo e Luísa se tornava cada vez mais forte. Eles faziam planos juntos, sonhando com o futuro, e a alegria que compartilhavam era palpável. Hugo se lembrava de como, antes, se sentia perdido e incapaz de dar o apoio que Luísa precisava. Agora, ele sabia que tinha um papel fundamental na vida dela, e isso o preenchia de um propósito renovado. Ele aprendeu a viver em harmonia com suas emoções, abraçando tanto os momentos de alegria quanto os de tristeza. Cada experiência se tornava uma lição, e ele se permitiu sentir tudo o que a vida tinha a oferecer. Com isso, Hugo se tornou um homem mais forte e sábio, capaz de enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. O epílogo da jornada de Hugo era claro. Ele havia encontrado a paz consigo mesmo e com o mundo. O medo que antes o dominava, agora era apenas um eco distante. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não era medida por posses, mas pelas relações que construímos e pelas lições que aprendemos. A vida era uma série de recomeços, e com Luísa ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse, celebrando cada momento e cada conquista. Juntos, pai e filha continuariam a trilhar um caminho de amor, resiliência e descobertas, prontos para abraçar o futuro com corações abertos. Enquanto Hugo refletia sobre sua jornada, sentia-se grato por todas as mudanças que ocorreram em sua vida. Ele percebeu que, mais do que as conquistas individuais, o que realmente importava era a transformação que havia vivido ao lado de Luísa. Sentado na varanda, ele olhou para o horizonte, onde o sol se despedia, e seus pensamentos eram um emaranhado de memórias, lições e esperanças para o futuro. "Você sabia que eu tinha medo de palco?" Ele perguntou a Luísa, que estava ali perto, brincando com suas bonecas. Ela parou por um momento e olhou para o pai com os olhos brilhando de curiosidade. "Sério, pai? Mas você é tão corajoso agora."
Ela sorriu e Hugo sentiu um calor no coração. É, minha pequena, mas a coragem não significa nunca ter medo. Significa enfrentar o medo e seguir em frente de qualquer maneira. Aprendi que cada desafio é uma nova oportunidade de crescimento e que os recomeços são partes essenciais da vida. Luísa balançou a cabeça, absorvendo as palavras do pai. Então, se eu tiver medo de dançar no próximo recital, eu só preciso lembrar que é normal sentir medo e que posso tentar de novo? Exatamente, Hugo respondeu sorrindo. E se você cair ou se sentir insegura, sempre estará bem, porque estará cercada de pessoas que te amam e te apoiam. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Essas conversas se tornaram comuns entre eles, e cada uma delas fortalecia os laços que compartilhavam. Hugo percebeu que, ao ensinar Luísa sobre a superação, também se relembrava das suas próprias vitórias, e assim o ciclo de aprendizado e amor se perpetuava. Mas, em uma manhã qualquer, tudo mudou. Hugo recebeu uma ligação inesperada que o deixou paralisado. Era de um antigo colega de trabalho informando que a empresa onde ele havia trabalhado estava prestes a fechar as portas. Hugo sentiu um frio na barriga. O que isso significaria para ele e Luísa? Ele havia começado a construir uma nova vida e agora isso parecia ameaçado. De volta à varanda, ele encarou Luísa, que estava desenhando no chão. O peso da incerteza parecia esmagá-lo. E ele sabia que precisava ser honesto com sua filha. Luísa, algo aconteceu, ele começou, a voz trêmula. A empresa onde eu trabalhava pode fechar, e isso pode significar que teremos que enfrentar mais mudanças. Luísa olhou para o pai, e seus olhos se encheram de preocupação. Mas você sempre diz que mudanças podem ser boas, papai. O que podemos fazer para resolver isso? Hugo respirou fundo. A determinação na voz da filha o lembrou da força que havia construído ao longo dos meses. Você está certa. Precisamos ver isso como uma nova oportunidade. Podemos explorar novas possibilidades e talvez eu encontre algo ainda melhor. Com a coragem renovada, Hugo decidiu que não deixaria que o medo o paralisasse. Ele começou a buscar novas oportunidades e com cada passo sentia-se mais confiante. A vida era cheia de reviravoltas, mas ele sabia que tinha a ferramenta mais poderosa de todas, a resiliência. E mais importante, o amor que compartilhava com Luísa. Enquanto isso, Luísa começou a se preparar para seu recital. Ela decidiu que, independentemente do que estava acontecendo na vida de seu pai, ela daria o seu melhor. Pai, vou dançar para você, disse ela, cheia de determinação. Vou mostrar que podemos fazer isso juntos. No dia do recital, enquanto Luísa dançava com graça e confiança, Hugo se sentiu mais orgulhoso do que nunca. Ele percebeu que a vida continuaria a apresentar desafios, mas juntos eles poderiam superá-los. A dança de Luísa era um símbolo de tudo pelo que haviam passado, uma celebração de seus recomeços. E, após o recital, enquanto os aplausos ecoavam, Hugo teve uma epifania. Ele entendia agora que o sucesso não era apenas sobre alcançar objetivos, mas sobre a jornada e as relações que cultivamos ao longo do caminho. O verdadeiro sucesso estava na força que encontravam um no outro e nas novas experiências que poderiam construir juntos, independentemente das adversidades. Ele olhou para Luísa e disse: Estamos prontos para enfrentar o que vier, querida. Vamos aproveitar cada momento e criar novas memórias. E assim, pai e filha saíram do teatro de mãos dadas, prontos para encarar o futuro sem medo do que estava por vir. Elas sabiam que cada reviravolta na vida era uma nova oportunidade de crescimento e amor. Agora, ao refletir sobre a jornada de Hugo e Luísa, o convite está aberto a todos. Compartilhe suas próprias experiências e aprendizados sobre superação. O que você aprendeu em sua jornada?
Deixe seu comentário e junte-se a nós nessa troca de histórias. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a continuar avançando, a nunca desistir e a celebrar cada pequena vitória. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar trazendo mais histórias que tocam o coração e ensinam lições valiosas. A hora de agir é agora.